Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 11, versos de 1 a 45. João, capítulo 11, versos de 1 a 45. É um texto longo, é um texto grande, mas esse texto ele me inspirou a falar, a conversar com os irmãos nessa manhã sobre antes do milagre. O tema da mensagem dessa manhã é este: antes do milagre. E o milagre da ressurreição de Lázaro, que é o texto que nós vamos ler, foi o último grande milagre público realizado por Jesus. Aconteceu na semana quando Jesus foi preso, foi morto em Jerusalém. E talvez seja um dos milagres mais conhecidos, um dos milagres mais marcantes que Jesus realizou. Talvez seja realmente um dos milagres que mais marcou a trajetória da vida de Jesus. E é justamente nesta narrativa que quero refletir com você nesta manhã, que quero pensar com você nesta manhã. O texto realmente é um texto muito longo, por isso eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que à medida em que a gente for caminhando no texto sagrado, a gente irá lendo alguns versos de João no capítulo 11. Iremos avançando no texto da leitura bíblica. Mas eu não quero nesta manhã falar sobre a maravilha que é experimentar o milagre. Não quero falar com você nesta manhã sobre a maravilha que é experimentar a vitória diante das dificuldades, os milagres miraculosos de Jesus. O que eu quero refletir com você nesta manhã acerca da palavra de Deus é o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito daquele tempo difícil, daquele tempo de dor, aquele tempo preciso, custoso e peculiar que acontece antes do milagre. Por isso eu quero lhe dizer nesta manhã que antes do milagre o sofrimento ele bate à porta. João, no capítulo 11, nos 4 primeiros versos, o texto sagrado diz assim, João capítulo 11, versos de 1 a 4, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A grande verdade, meus queridos irmãos, é que Lázaro adoeceu. Lázaro ficou doente. E o sofrimento bateu à porta de Maria, que era sua irmã, de Marta. E eles eram muito amigos de Jesus, diz o texto sagrado. Eles eram pessoas íntimas de Jesus. Mas o fato é que Lázaro adoeceu. Perceba comigo a maneira como Maria, irmã de Lázaro, envia a Jesus a informação da enfermidade do seu irmão. Lá no verso 3 diz assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Gosto muito da maneira como Maria envia esta notícia, porque parece que nos nossos dias, pessoas amadas por Deus, pessoas que são cuidadas por Deus, não podem enfrentar doenças, não podem passar por dificuldades, não podem passar por um momento de dor, de sofrimento. Quando passamos por circunstâncias difíceis como enfermidade, dificuldade econômica, conflitos familiares, conflitos de relacionamentos, tragédias que muitas vezes nos pegam de surpresa, pessoas que passam por momentos difíceis, pessoas a quem amamos,
logo então bate em nosso coração aquela terrível sensação de que fui abandonado. Bate em nosso coração aquela terrível sensação de que, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor esqueceu de olhar para a minha vida. O Senhor tem esquecido de olhar o que tem acontecido comigo. Parece que o sofrimento traz uma voz que fica sussurrando em nossos ouvidos: Deus esqueceu de você. Há também uma outra voz que diz: mas você não ama a Deus, mas você não serve a Deus, você não diz para todo mundo que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus cuida da sua família, que Deus cuida dos seus amigos, e por que isso está acontecendo? Estes questionamentos começam a surgir em nossa mente, em nosso coração, e nos fazem sofrer. Por isso, meus queridos irmãos, atentem para o texto sagrado, que possamos sair daqui com os nossos corações abertos e mentes e entender, de uma vez por todas nesta manhã, que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amado por Jesus, mas ele adoeceu. Ele adoeceu. O sofrimento, ele bate à porta e também nos faz entender que o amor de Deus não é blindagem para o sofrimento. Na isenção de dor que não é isenção de dor que o Evangelho nos garante. Não é isenção de sofrimento que o Evangelho nos garante. O que a Bíblia nos promete é a presença de Deus conosco. É isso que a palavra de Deus nos garante. Qualquer que seja a situação, você pode estar pensando: pastor, eu sei disso. Eu sei que no momento de dor, eu sei que no momento de sofrimento, o Senhor está comigo. Mas a grande verdade é que, embora a gente saiba disso, continuamos a nossa caminhada, continuamos a nossa vida com essa terrível sensação de abandono. Embora cremos nisso, continuamos muitas vezes com esta terrível sensação de que fomos deixados para trás. Por isso, meu irmão, não duvide do amor de Deus. Mesmo quando o sofrimento bater a porta, tenha certeza de que Deus estará com você. Pessoas a quem Deus ama também podem conhecer o vale da sombra da morte. Pessoas a quem Deus cuida também podem passar pelo vale da sombra da morte. Mas também conhecem algo mais. Conhecem a doce companhia de Jesus. E atravessam a noite muitas vezes chorando, na certeza de que a alegria chegará com o nascer do sol. O sofrimento, meus queridos irmãos, ele bate à porta, porque as crises, muitas vezes, elas são inevitáveis na nossa vida. Antes do milagre, o sofrimento bate à porta porque muitas vezes as crises, elas são inevitáveis. A palavra de Deus nos mostra que Timóteo era um homem doente. E Timóteo era um homem de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, diz assim: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Quero um outro exemplo de um homem fiel, de um homem temente a Deus, que enfrentou a dor, que enfrentou a enfermidade, foi o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Sim, meus irmãos, percebemos que é possível um crente fiel, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como Lázaro,
padecerem de uma enfermidade. Por isso, nunca se esqueça que antes do milagre, o sofrimento, ele bate a porta. E há uma notícia para cada um de nós. As crises, elas são realmente inevitáveis. E mais do que isso, as crises, elas podem se tornar ainda mais graves. Às vezes vivemos um cenário e pensamos, não, essa situação ela não pode piorar. Sim, meu irmão, essa situação ela ainda pode piorar. Ainda pode ficar muito pior do que já está. A princípio, Lázaro estava apenas doente. Mas o texto sagrado diz que Lázaro morreu. Lázaro veio a morrer. E sabe o que eu aprendo com isso? E esta é a segunda verdade que consigo identificar no texto sagrado. Eu aprendo que antes do milagre, todas as possibilidades da ação humana serão cessadas. O milagre só acontecerá quando todas as possibilidades humanas estiverem esgotadas, cessadas. Os versos de 13 a 15, o texto sagrado diz assim: Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Sabe, meus irmãos, o Deus a quem adoramos é um Deus superior, é um Deus soberano a qualquer tipo de conceito. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima da ação do homem, da força do homem. E é interessante que o pastor Ed Renekiewicz, ele escrevendo sobre milagres, escrevendo um pouco sobre esse texto, o pastor Ed, ele escreve assim: os milagres de Jesus são como holofotes que iluminam quem Ele é. São sinais que mostram que Ele é o Messias esperado por Israel. Quando Jesus diz que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Ele está dizendo algo como: agora vocês vão ver a glória do Deus Altíssimo. Agora vocês vão ver a glória do Deus Altíssimo. Quando não há mais o que fazer, meus queridos irmãos, quando não há mais a solução, agora você verá a glória do Deus Altíssimo. Se a crise não se agravar, a gente não vai ver o milagre. Se o problema não se agravar, não veremos o milagre. Pode parecer o fim, mas para Jesus a morte de Lázaro foi uma grande oportunidade de mostrar a glória de Deus. E diante disso surge um questionamento, surge uma pergunta: o que você tem feito em meio às crises? Qual tem sido a sua atitude diante das crises, diante das dificuldades? Alternativa A: chuto o pau da barraca, acabo com tudo e vou viver o resto da vida revoltado. Alternativa B: uso o seu sofrimento para que todos vejam a glória de Deus. O que você tem feito? Alternativa A ou alternativa B? A demora de Jesus, meus irmãos, não foi por acaso. A demora de Jesus ali naquele momento não foi por acaso. A grande verdade é que na vida do crente, na vida daquele que realmente crê em Jesus Cristo, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Jesus, ele estava distante de Betânia mais de 30 quilômetros. E no tempo de Jesus havia entre os judeus a crença de que quando alguém morria,
O espírito daquela pessoa que havia morrido pairava sobre o corpo durante 2 dias. Os judeus que criam dessa forma. E se nesse tempo o morto não se levantasse, eles acreditavam que realmente a pessoa então estava morta. Mas caso o levantasse, o povo logo dizia: o espírito voltou para o corpo deste homem. Por isso os judeus tinham esse costume de esperar alguns dias para então sepultar aquela pessoa morta. Por isso os comentaristas bíblicos, eles acreditam que além da distância, Jesus estava a mais de 30 quilômetros daquele lugar. Além da distância, além daquela distância que Jesus estava, ele aguardou um tempo, ele aguardou mais 2 dias, para demonstrar, para que todo mundo pudesse ver que Lázaro realmente estava morto. Os judeus esperavam 2 dias, e Jesus demorou ainda mais 2 dias para chegar naquele lugar. Ou seja, não havia dúvida, Lázaro estava morto, já há 4 dias. E Deus, meus queridos irmãos, vai agir no tempo dele. Muitos podiam olhar para aquele cenário, para aquela situação e dizer: olha, Lázaro já está morto há 4 dias, não há mais o que fazer. Podiam consolar Marta e Maria dizendo: olha, não há mais o que fazer, ele já está morto há 4 dias, o espírito dele não está mais aqui. A grande verdade é que conseguimos olhar para esse texto e entender que Deus não se atrasa. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus modos de agir, e o milagre, meu querido irmão, minha querida irmã, chegará no tempo certo, chegará no tempo de Deus. E tudo isso Deus faz com um propósito em nossas vidas. A demora de Jesus não aconteceu para fazer os seus amigos sofrerem. Marta e Maria estavam sofrendo a perda de um irmão. Mas Jesus não fez isso para magoar e para fazer Marta e Maria e os amigos de Lázaro sofrerem. Tudo isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. A esperança renasce quando as possibilidades humanas acabam, irmãos. Uma vez agravada a crise, a morte chega mostrando que nada mais se pode fazer. Todas as possibilidades humanas esgotadas. Mas Marta e Maria, elas percebem algo especial. Elas percebem algo diferente. A presença de Jesus ali naquele lugar era sinal de que algo novo poderia acontecer. A presença de Jesus ali naquele lugar, mesmo após 4 dias, era sinal de que algo diferente poderia acontecer naquele lugar. Quando Jesus chega no lugar, meu irmão, quando Jesus chega na minha vida e na sua vida, algo extraordinário acontece. E Marta e Maria sabiam disso, elas acreditavam nisso. E ouça só o que ela diz lá no verso 21 e 22 do capítulo 11. Ela diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta diz: eu sei que mesmo agora, mesmo estando tudo acabado, mesmo aos nossos olhos não havendo solução, Deus agirá neste lugar. Isto é fé, irmãos. Isto é crer no poder de Deus. O relógio de Deus não é o meu relógio. Às vezes eu posso olhar e ver e dizer: Senhor, mas eu acho que o Senhor está atrasado.
eu acho que o Senhor perdeu o tempo, perdeu a noção de tempo, porque para mim já está tudo acabado. Por isso preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus não se atrasa. Deus, Ele chega na hora certa, no tempo certo. Marta não podia nem sequer imaginar o que Deus iria fazer naquele lugar. A única coisa que ela sabia era que Jesus faria algo extraordinário naquele lugar. A única coisa que ela sabia é que algo diferente iria acontecer. Quando as possibilidades humanas cessam, Jesus chega. Quando as possibilidades humanas cessam, a glória de Deus aparece sobre nós. A glória de Deus é derramada sobre nós. Por isso jamais se esqueça disso. Mas ainda caminhando no texto bíblico, podemos aprender ainda que antes do milagre, eu preciso buscar Jesus. Eu preciso seguir na direção de Jesus. Não posso ir para o caminho oposto a Jesus. Eu preciso caminhar na direção do Mestre. Antes do milagre, eu preciso caminhar na direção do Cristo. A nossa leitura agora será nos versos de 38 a 44. E diz assim o texto sagrado: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Nunca lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o resto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Sabe o que Jesus quer de nós, irmãos? Um passo em busca de estabelecer um contato com o Senhor. Um passo em busca de estabelecer um relacionamento com Ele. Aqueles que ali estavam, Jesus, Ele deu a ordem. Querem ver o milagre? Querem ver o milagre? Então removam a pedra. Tirem a pedra deste lugar. No processo do milagre, da cura, Jesus, Ele não exclui a participação do homem. Jesus, Ele não exclui a minha participação. Ele não exclui a participação da igreja de Cristo. Remova a pedra. Esta é a ordem. É preciso agir. Preciso fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. É preciso tomar a atitude certa. Seguir a orientação divina é o passo em direção ao milagre. Temos muitas vezes a tendência de estabelecer regras no nosso relacionamento com Deus. Acreditamos que Deus funciona como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Esfregamos, Ele sai. Colocamos diante dele os nossos desejos, as nossas necessidades. Ele nos supre, e então depois volta para a sua lâmpada. Sabe, meus queridos irmãos, Jesus, Ele não está sujeito aos nossos caprichos. Jesus, Ele não está sujeito às minhas vontades, aos meus desejos. Jesus, Ele não está submetido a metodologias de culto.
Quero te mostrar um exemplo no texto sagrado. Mateus capítulo 9, versos 20 a 22. Um texto muito conhecido também, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Essa mulher sofria com uma hemorragia já há 12 anos, é muito tempo, irmãos. E ela chega quieta, de forma sorrateira, devagar, e então toca as vestes de Jesus. E ela sabe que ele podia curá-la. E ela então vai em direção de Jesus e busca então estabelecer um contato com o Mestre. Ela busca ter um contato com o Senhor Jesus. Ou seja, ela remove a pedra. Ela tira de sua vida tudo aquilo que a impedia de encontrar Jesus. Ela remove a pedra do sepulcro e entra em contato com Jesus. E a sua vida é completamente mudada, é completamente transformada. Perceba, meu irmão e minha irmã, que Jesus, Ele gosta deste relacionamento. Ele gosta da atitude desta mulher. E Ele então olha em seus olhos e diz: a tua fé te salvou. Muitos de nós quer viver, quer experimentar uma situação dessa e ouvir Jesus dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas muitas vezes não ouvimos isso do Senhor Jesus. Não ouvimos muitas vezes porque caminhamos de forma contrária à direção de Jesus. Não caminhamos na direção do Cristo. Caminhamos de forma oposta, de forma contrária. Precisamos, meus queridos irmãos, sair da nossa zona de conforto. Aliás, servir a Cristo também é renúncia, também é renunciar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Às vezes onde estamos está tudo muito bem, está jóia, nota 10, e eu não quero abrir mão disso. E por isso então, deixo lá a pedra no sepulcro e não caminho na direção do Mestre. Precisamos entender que precisamos caminhar. Somos desafiados nesta manhã a ir em direção a Jesus. Somos desafiados nessa manhã a remover a pedra do sepulcro. Jesus, Ele não exclui a participação humana em face da sua intervenção soberana, da sua intervenção poderosa. Aquele que chamou Lázaro do túmulo poderia muito bem ter dado um toque naquela pedra e tirado a pedra daquele lugar, um gesto para demonstrar o seu poder, a sua soberania. Mas por que Ele não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Ele não fez isso porque o nosso Deus, Ele é soberano. Ele tem os seus modos de agir. Ele tem a sua forma de agir. E eu não tenho como questionar isso. Isso vai muito além da minha vida. Isso vai muito além da minha força. Precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos depender. Meus queridos irmãos, foi preciso que alguém se colocasse diante de Deus naquele momento ali, naquele lugar, para que aquela pedra pudesse ser removida.
É assim que Deus faz. Deus, Ele precisa apenas de um gesto seu, para que Ele possa agir em seu favor. Foi assim que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes. Foi preciso que alguém se apresentasse, foi preciso que alguém colocasse diante de Jesus alguns poucos peixes, alguns poucos pães, para que uma multidão pudesse ser alimentada. Alguém precisou se colocar diante de Deus. E a partir do momento em que aquela pessoa se coloca diante de Deus, Deus então alimenta uma multidão de pessoas. A partir do momento em que eu me coloco diante de Deus, Ele pode fazer o impossível. Deus alimenta uma multidão. Deus, Ele cura doenças. Deus, Ele pode trazer até mesmo à vida um morto. Mas Deus delega a cada um de nós a missão de fazer aquilo que está ao meu alcance, de fazer aquilo que é a minha responsabilidade. Deus, Ele coloca diante de nós a responsabilidade de fazer aquilo que Ele coloca diante de nós, aquilo que está ao meu alcance. Sabe, meus irmãos, é missão nossa tirar a pedra, desatar o morto, crer para que o milagre possa acontecer. É missão nossa entregar os pães, os poucos peixes. É missão nossa caminhar na direção de Jesus e tocar em suas vestes. Mas é responsabilidade divina trazer a vida. Mas é responsabilidade divina transformar, fazer do caos um ambiente de paz, um ambiente de amor. Só quem pode fazer isso, só quem pode fazer esse tipo de mudança, esse tipo de transformação é Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, o que cabe a nós, precisamos fazer. Precisamos arregaçar as mangas de nossas camisas e caminhar na direção de Jesus. E você bem sabe aquilo que você precisa fazer. Você bem sabe o que Deus tem colocado em sua alma, em seu coração. Por isso faça. Se coloque diante de Deus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo a você que o propósito do milagre é sempre glorificar a Deus. O verso 45 do capítulo 11 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Tudo, meus queridos irmãos, é para a glória de Deus. A finalidade da vida é para a glória de Deus. Lembre-se sempre disso. Quando Deus permite você passar por angústia, por sofrimento, por um problema, por uma crise, por uma necessidade, por uma enfermidade, ou até mesmo pelo luto, nunca se esqueça, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Esse é o grande alvo da vida. Esse é o grande propósito da vida: glorificar o nosso Deus. Mas eu quero concluir também dizendo a você o seguinte: não viva em busca dos favores. Não viva buscando apenas os milagres de Jesus, mas viva por Jesus. Há uma grande diferença entre crentes, há crentes que são os verdadeiros caça-milagres, buscam ao Senhor Jesus apenas porque Jesus pode lhe oferecer algo, buscam a Cristo apenas porque querem ser abençoados,
porque querem experimentar, porque querem ver os milagres. Vivem em busca de favores divinos. Essas pessoas, a grande verdade é que essas pessoas não amam a companhia de Jesus. Não amam ter um relacionamento puro e verdadeiro com Jesus. O que elas gostam realmente é dos favores, é das bênçãos, é dos milagres que Jesus oferece. Não devemos nos satisfazer com os favores de Jesus. Isso é consequência do nosso relacionamento com Ele. O que deve nos satisfazer, meus irmãos, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Isso sim é um relacionamento puro e verdadeiro com o Senhor Jesus. Evangelho não é magia. Jesus não é magia. Magia é manipulação. Magia nos afasta da presença do Cristo. Quem vive em busca de magia, de feitos miraculosos, não sabe efetivamente o que é o amor. Não sabe efetivamente quem é Jesus. Mas a espiritualidade que Jesus nos ensina é uma espiritualidade fundamentada num relacionamento profundo, num relacionamento pessoal de amor e de afeto com Cristo. O meu desejo, meus queridos irmãos, é que o Senhor tenha falado ao seu coração, que Deus tenha falado à sua vida, que antes do milagre a gente possa entender que realmente momentos difíceis passaremos, muitas vezes até mesmo dor, sofrimento, angústia, ansiedade, mas que possamos realmente entender que tudo é para a glória de Deus. E se Deus tem nos proporcionado passar por isso, que tenhamos a certeza que a doce presença do Espírito Santo de Deus sempre estará conosco. E isso nos basta. Isto é suficiente. Por isso, antes do milagre, caminhe sempre, sempre na direção do Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.